Muito boa noite, senhoras e senhores, convidados, autoridades, visitantes e imprensa, de um modo geral. É com grande alegria que mais uma vez damos início a esta festa especial dos livros e autores em Poços de Caldas. Sentimos-nos orgulhosos em sermos a cidade que abre oficialmente o calendário nacional dos festivais literários no Brasil. Durante os próximos 9 dias, o numeroso e eclético público, formado por jovens de todas as idades, adultos em geral, crianças, professores, literatos, educadores e amantes dos livros e do mundo de conhecimento, contarão com um leque especialíssimo de palestras e mesas redondas. O Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, mais uma vez, sai na vanguarda e busca, com o tema de 2019, Literatura Sem Fronteiras, uma reflexão. Que chão é esse, afinal, que todos nós habitamos? Considerando apenas o nosso solo e os países vizinhos da América Latina, percebemos que nos conhecemos pouco. E perguntamos: por que não nos aproximamos mais dos nossos irmãos latinos? A literatura constrói pontes, quebra barreiras, promove união e enriquece as pessoas. O Flipoços será um grande encontro da latinidade, do pensamento, das formas, das artes, da literatura e dos autores sem fronteiras. O Flipoços, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, convida a todos para ultrapassar as fronteiras do Brasil sem sair desse chão, por terras, florestas, rios e mares, e redescobrir parte da nossa origem cultural na literatura hispano-americana. Para dar sentido ao tema central, a curadoria do festival dará ênfase ao universo que permeia a temática latina e hispano-americana. Nesse sentido, foram pesquisados autores brasileiros como Darcy Ribeiro, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, Eduardo Portela, dentre outros, quando escreveram há 35 anos sobre a influência da cultura hispânica no Brasil. E já naquela época afirmavam sobre o grande vácuo entre nós e nossos irmãos latinos, habitantes desse mesmo chão. Para reavivar essa cultura tão importante e resgatar a literatura de alguns dos grandes ícones latinos e hispânicos, vamos relembrar nomes como Jorge Luiz Borges, Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, Gabriela Mistral, Miguel de Cervantes, Federico Garcia Lorca, dentre outros, em debates empolgantes. Além de grandes autores e especialistas nesse gênero literário, a curadoria vai contar com a presença de professores e outros profissionais, para que os encontros e a troca com o público sejam ainda mais enriquecedores. Mas para que toda essa produção fosse realizada, foi fundamental o envolvimento de várias empresas e entidades parceiras e amigas desta 14ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipoços 2019. Queremos agradecer aos patrocinadores através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais. DME Distribuição, empresa da Prefeitura de Poços de Caldas, pela primeira vez, o apoio do Café Três Corações, com o lançamento do novo produto Rituais Cafés Especiais. Contamos também, nessa edição, com um termo de convênio com a Secretaria Municipal de Turismo. Aos parceiros culturais, Sesc Minas e Senac Minas, tão fundamentais para a sustentabilidade do espaço para crianças e outros. Nesse momento, vamos conhecer um pouco mais desses importantes parceiros do Flipoços 2019. Não vai nem me oferecer uma xícara? Felizmente. Deixa aqui, eu me sirvo. E aí, você não vem?
Existe um café que conquistou certificações especiais e foi cuidadosamente preparado e selecionado em um ritual único. A origem desse café é seu próprio destino. Vivencie Rituais, a nova linha de cafés especiais da Três Corações. O sabor que apaixona os apaixonados por café. Nasci departamento. Com o tempo cresci e levei luz para todos os cantos da cidade. Me transformei em empresa e levo comigo o nome Poços de Caldas para muitos lugares, trazendo de volta desenvolvimento e empregos para a cidade. E se o tempo não para, eu também não posso parar. Construo e penso no futuro todos os dias, porque minha energia não para. DME, desde 1955, energia que não para. Queremos agradecer ainda aos apoios das Secretarias de Cultura, Governo, Educação, Serviços Públicos, Defesa Social do município. Às entidades do mundo do livro, a Câmara Brasileira do Livro e Câmara Mineira do Livro, Instituto Pro Livro, SNEL, Sindicato Nacional das Editoras de Livros, Abigraf, Associação Brasileira da Indústria Gráfica, ANEEL, Associação Nacional de Livrarias, a BDL, Associação Brasileira de Difusão do Livro, e Casa Filos. As entidades internacionais, Embaixada de Portugal no Brasil e Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, embaixadas da Colômbia, Uruguai e Argentina no Brasil, e ainda ao Instituto de Artes de Nova York. Aos apoios da Unip, Horizonte Construtora, Supervale, ACIA, Unimed, Lumiar, Grená, Poços Net, Unic Informática, EPTV Sul de Minas, Instituto Moreira Salles, Altéria Filmes,
Molinari Cristais São Marcos, Móveis Trevisan, Pietro Casa do Chopp, Poços Convention Visitors and Bureau, Eco GA, Ação Reciclar e a Tertúlia Artesanato Cultural. Agradecemos também aos 93 expositores da 14ª Feira Nacional do Livro, com mais de 100 mil títulos à disposição do público com preços atrativos. Agradecimento também ao apoio fundamental dos hotéis e restaurantes conveniados com o nosso evento. Agradecemos aos veículos de comunicação de Poços de Caldas, da região e de todo o Brasil, pela valiosa contribuição na divulgação. Por fim, em nome da curadoria e da organização do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, enfatizamos publicamente nosso reconhecimento e enorme gratidão aos exatos 160 convidados que darão vida à riquíssima programação cultural que se inicia hoje, já se iniciou hoje, na verdade. É importante que saibam que somente foi possível juntar esse time estrelado de convidados nesse Flipossos 2019 graças à compreensão, ao espírito colaborativo e o amor pela literatura. Nosso profundo agradecimento a vocês que fazem do festival este grande acontecimento nacional e internacional. Com todos estes apoios e compromissados com o público, inauguramos hoje mais uma edição da feira e do festival, com o conteúdo e comprometimento moral que estes eventos sempre tiveram com toda a nossa sociedade e com os inúmeros visitantes vindos de mais de 100 cidades ao entorno de Poços e de várias partes do país. Envolvidos pela atmosfera inebriante dos livros e da literatura, convidamos todos vocês a mergulharem conosco, a partir de agora, no maravilhoso mundo da literatura sem fronteiras. Antes de darmos início às homenagens, queremos agradecer as presenças de Lucas Guimarães, que nesta oportunidade representa o secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais, Marcelo Landi Matti, que por motivo de saúde não pôde comparecer. Secretário de Estado da Cultura de São Paulo e ex-ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Patrono do Flipossos 2019, Jorge Schwartz. Prefeito Sérgio Azevedo, prefeito de Poços de Caldas, agradecemos a presença. Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro. João Scortesi, diretor editorial do Sistema Abrigraf de São Paulo, Associação Brasileira da Indústria Gráfica. Magda Kraus, diretora da Associação Nacional de Livrarias. Marinelson Bezerra Oliveira, diretor da BDL, Associação Brasileira da Difusão do Livro. Paulo Eduardo Brianese de Carvalho, gerente regional do SESC, Minas Gerais. Benilson Toniolo, secretário municipal de Cultura de Campos do Jordão. Lina Cláudia Virga Landi, diretora do SENAC Poços de Caldas. Luiz Antônio Torelli, editor e ex-presidente da CBL. Escritor sulfuroso Ramiro Canedo de Carvalho. Escritora Sem Fronteira, Kátia Gerlach. Doutor Rodrigo Falcone, co-curador do Flipossos. E ainda, agradecemos a presença do secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca. Também agradecemos a presença do jornalista Michel Huck, da Folha de São Paulo. Agradecemos Mário Marques, que representa a Secretaria Municipal de Educação. Agradecemos também Sônia do Carmo, gerente do SESC Poços de Caldas. Júlio Silveira, curador do Salão do Livro Carioca. Empresário e curador José Pinho. Também agradecemos a Gustavo Dutra, representando a Secretaria de Cultura. E agradecemos também a presença de Ângela Nogueira, coordenadora das bibliotecas municipais. Agradecemos ainda aos escritores e mediadores
que já contribuíram com a programação do festival neste dia: Cali Boreas, Tadeu Rodrigues, Raquel Balseiro, Cleison Rodrigo Breni, Sérgio Monteiro, Luiz Nassif, Valéria Martins, Emílio Fraia, Andresa Barbosa, André Nigri, a todos os escritores e convidados que já se encontram entre nós para suas participações nos próximos dias, e ainda aos escritores e mediadores poços-caldenses. Como dissemos anteriormente, o tema deste ano é Literatura Sem Fronteiras. E o evento está simbolizado pela borboleta monarca, que é o símbolo daqueles sem fronteiras. Essa é a única borboleta que é encontrada em todos os continentes. Daí, portanto, essa simbologia. Senhoras e senhores, é chegada a hora desta solenidade de abertura do Flipossos 2019. Homenagens especiais aos ilustres convidados da temática Literatura Sem Fronteiras, que vão enriquecer a galeria histórica do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Para representar esta temática, temos a honra de anunciar como patrono, nessa edição, o crítico literário e intelectual Jorge Schwartz, um dos mais importantes especialistas em literatura latino-americana do Brasil. E para apresentá-lo, convidamos o professor Sérgio Roberto Monteiro Aguiar, co-curador do festival, que fará a saudação ao patrono. Bom, boa noite a todos. Com muita alegria e emoção de verdade que eu estou aqui como co-curador desse lindo festival. E eu faço uma pequena homenagem ao professor Jorge Schwartz, que foi meu professor e orientador de mestrado na Universidade de São Paulo. Eu, de fato, estou muito emocionado. Então, eu escrevi um pequeno texto, dizendo toda a vivência que eu tive com o professor, como aluno, e depois até como orientando no mestrado. Professor Jorge Schwartz, meu querido professor, você ofereceu-me, informalmente, enquanto docente, sortilégios, perseveranças e possibilidades para o meu desempenho como leitor dos labirínticos textos, poemas, ensaios e contos do escritor Jorge Luiz Borges. Você, simultaneamente, acenou-me em suas aulas para as paisagens pictóricas de um chum solar, um Torres Garcia, entre outros pintores. Que felicidade foi descobrir, por meio de seus comentários, os indeléveis poemas de Olivério Girondo. Suas pontuais e lapidares reflexões sobre o fazer literário de Oswald de Andrade. Suas sofisticadas e argutas curadorias. Não paro por aqui, pois presumo que outros sortilégios ofertados por você ainda aparecerão para minha alegria e saúde. Meu querido professor, muitíssimas graças. You'd better watch your step, baby, please. You hurt so bad, baby, please. I'm gonna turn you my back. You came and messed with my life. Came mine, so crazy.
Convidamos ao patrono para a sua fala, por gentileza. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Evidentemente que todos os agradecimentos oficiais eu preparei para a fala de amanhã, mas esse patronato me tomou totalmente de surpresa. Ninguém se prepara para ser patrono de nada até ser indicado. Eu achei o título Literatura Sem Fronteiras extremamente feliz nos dias de hoje, em que tantas fronteiras estão se fechando. Quer dizer, nunca depois da Segunda Guerra aconteceu algo semelhante em vários continentes. Acho que nem preciso dar exemplo, mas a Europa faz de tudo para se defender da imigração. E eu trabalhei no Museu Lazar Segal durante 10 anos como diretor, e a obra mais importante, talvez icônica, é um painel enorme dos anos 39 e 40 que chama Navio de Imigrantes. É uma obra muito conhecida. Quando Segal pintou essa obra, evidentemente era por conta do Holocausto que estava ocorrendo na Europa e que ele se salvou. Mas eu jamais imaginei que essa obra voltaria a ser um tema. Em contraposição, digamos, aos fechamentos geográficos das fronteiras, há a aventura mental do ser humano que não tem fronteiras mesmo. Então, é uma felicidade que a literatura justamente ultrapasse essas barreiras sem limitação. E graças aos meios de comunicação de hoje, eletrônicos, é praticamente impossível censurar alguma leitura. Quando se fala em literatura hispano-americana, tem a ver com o meu pedaço, que o Sérgio tão bem acompanhou, desses escritores latino-americanos. Nos anos 70, quando eu comecei, era impossível conseguir os livros para dar as aulas. Eram operações de risco de alguns livreiros que importavam ou da Espanha ou da Argentina, sem saber se os alunos comprariam ou não comprariam. A mudança nas últimas décadas da operação tradutológica ou tradutória em relação à literatura latino-americana é enorme. Quer dizer, todos os autores do assim denominado boom latino-americano, Cortázar, García Márquez, Borges, Onetti, enfim, Juan Rulfo, estão todos muito, muito bem traduzidos para o português, e inclusive escritores contemporâneos. É um panorama totalmente inusitado. Então, é uma felicidade, volto a dizer, e só para terminar, a questão do título de Sem Fronteiras. Tá? Então, parabéns para a Gisele, parabéns para o Sérgio por esse evento. E será uma grande lembrança na minha vida nos anos que vem pela frente. Lembrando que o nosso patrono participa amanhã do Flipossos, às 19h30, aqui mesmo no Teatro Benigno Gaiga, com a conferência América Latina, entre a literatura e as artes plásticas. Obviamente que todos estão convidados. E nesse momento, temos o grande prazer de anunciar o escritor sulfuroso do Flipossos 2019, professor e escritor Ramiro Canedo de Carvalho. O professor é formado em Filosofia e Psicologia da Educação e em Português e Inglês, e em suas literaturas. Sua formação em Linguística foi facilitada e enriquecida pelos seus conhecimentos de latim e grego, línguas estudadas por longos anos nos seminários de Ribeirão Preto e também de Mariana.
Lecionou em diversas escolas de primeiro e segundo graus, na Autarquia Municipal de Ensino e PUC, campus Poços de Caldas. É autor de Um Guia Prático para quem Escreve e a História da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Pelos seus trabalhos prestados à comunidade, recebeu o título de cidadão Poços Caldense e é membro da Academia Poços Caldense de Letras. Convidamos então nosso escritor sulfuroso, Ramiro Canedo de Carvalho, e para fazer a entrega da peça em homenagem que o Flipoços proporciona, convidamos o excelentíssimo prefeito municipal, Sérgio Azevedo. You'd better watch your step, baby, please. You hurt so bad, baby, please. I'm gonna turn you my back. You came and messed with my life. Came mine, so crazy like a hurricane, hurricane, hurricane. Better listen to myself, better stop playing games with my heart. I told you once and twice, baby, should have known it from the start. I'm not a little toy and I can't take it anymore. Now it's time for me to say goodbye. You better listen to myself, better stop playing games with my heart. Vamos ouvir I told you once and palavras twice, do baby. homenageado desta edição. Por gentileza, professor. Com profunda emoção, eu agradeço o convite que me foi feito para ser homenageado nesta Flipoços. Sinto profundamente emocionado. Agradeço profundamente a Gisele, autora, ou responsável por essa Flipoços, que este ano deu o título de Literatura Sem Fronteiras. Eu agradeço profundamente a vocês todos que estão aqui e muito obrigado a todos. Obrigado. E nessa edição, destacamos também, com muita alegria, a escritora sem fronteiras, Kátia Gerlach, brasileira que vive nos Estados Unidos e recebe hoje a nossa homenagem. E tomara que eu tenha acertado na pronúncia do sobrenome. Para apresentá-la, convido a escritora Silvia Schmidt para a sua saudação. Por gentileza, Silvia. Baby, please walk on by. Baby, please stop lying. Baby, please, I'm gonna leave you behind. Homenagem a Kátia Bandeira de Melo Gerlach. Natural do Rio de Janeiro e radicada em Nova York, formou-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É mestre em Direito Internacional Privado pela Universidade de Londres e pela New York School of Law e professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, corpo docente da Universidade Desconhecida do Brooklyn, sob a reitoria de Henrique Villamatas. Colunista e curadora da Filos, revista de literatura da União Latina. Tem como obras Colisão Bestiais Particulares, pela editora 8,5, Rio de Janeiro, obra que se projeta como um marco histórico na literatura latino-americana, congruência entre a astrofísica e literatura ainda em altos estudos. Aguardemos. Lançou Jogos Benditos e Folias Malditas pela editora 8,5,
oficialmente na Flipostos de maio de 2017, ambos reeditados agora pela Confraria do Vento, editora 2019. Antes, publicou Forrageiras de Já, de 2009, Forasteiros 2013, editados pelo projeto Dulcineia Catadora. Kátia Mulher, mãe e amiga generosa, é com imensa alegria e gratidão que recebo este convite para, neste evento de abertura, sob o signo da literatura sem fronteiras, homenageá-la. Você que é além mar, além firmamento, além pensamento imensa. Kátia Gerlach, receba esta homenagem em nome de toda a produção do Flipostos 2019, cujo tema é de sua autoria, sua refinada habilidade com as letras e as relações interpessoais. Parabéns. You're my favorite mistake. I've been so sad, sent an angel to guide me. I've been so sad from love. I've been so sad, sent an angel. Queremos também, obviamente, ouvir as palavras da Kátia Gerlach. Kátia Gerlach. Mas bandeira de mel tá bom, não é? Eu gostaria de agradecer a todos aqui, agradecer por tanta hospitalidade, por tanto carinho, por tanta generosidade. Eu nem sei o que falar. Obrigada, Gisele, a Jéssica, Silvia, enfim. Muito, muito obrigada a todos. E eu pensei em ler a nota que eu escrevi e que deu início a essa conversa com a Gisele, para um livro que eu organizei, chamado Nós Outros, que junta 20 escritores contemporâneos, brasileiros, e cada qual escreveu sobre um país da América Latina. Então, o texto que eu fiz para a introdução, apesar de já ter um ano, continua atual. E, então é isso. A América me faz pensar no livro Le Passe Muraille, do Marcel Amé, cujo conto principal descreve a existência de um burocrata capaz de ultrapassar paredes e muros. Tal feito era mirabolante e assustador na medida em que expunha o outro de nós mesmos. No norte da América, discute-se acerca de uma grande muralha que separa o território mexicano do norte-americano. Nessa época, inclusive, que eu escrevi, nós ainda não tínhamos os campos que temos com crianças, né? Sob a queixa de uma porosidade indevida na fronteira entre esses dois países. Também no Haiti ou em Cuba, pelo mar, os poros se abrem e refugiados se atiram em margens praianas há décadas. Em toda a terra, os corpos estão em movimento e os países com maior influxo de imigrantes retraem-se. Deste encolhimento provém o exercício de fechar os olhos para além das colunas erguidas. Quando dois corpos se aproximam, há mais do que calor. Há o ruído dos sentidos, como sons de duas cidades, ou os feixes de luz sobre ruas e calçadas. É perenemente questionável se a literatura tem a responsabilidade de representar a realidade. Entretanto, ela tem o poder de criar sentidos e sensações capazes de atirar o leitor, no caso dessa coletânea, em 20 infinitos países, porque nada é igual para ninguém. 20 escritores que viajaram, cada um para um país diferente. Países que juntos formam um continente, que se processa non-stop, em infinitas revoluções por minuto, soltando-se das amarras da influência europeia, instigando a valorização de suas pluralidades,
oferecendo ao resto do planeta a versão mais jovem de uma contraconquista da colonização, que, ao mesmo tempo, deixou o legado da escravidão e da profunda desigualdade, parâmetros constantes numa análise mais aprofundada do quadro. 20 contos que nem sempre dão a chave da porta, mas que permitem ao leitor furar paredes e muros e revelarem os nos outros nos passos de outros. Obrigada. E nessa edição também destacamos uma personalidade nacional do mundo da cultura que merece o nosso reconhecimento. Trata-se do ex-ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Sérgio é carioca, exerceu desde 2017 ao fim de 2018 a função de ministro de Estado da Cultura. Foi CEO da produtora Escarlate Audiovisual em 2016, diretor da Ancine 2007-2008 e também em 2017, e do Cine Odeon 2015 a 2017, e secretário municipal de Cultura do Rio 2012 a 2015. Liderou o processo de transformação da produtora Afro-Reg Audiovisual em SA, com a entrada de um grupo de investidores liderado por Armínio Fraga e a expansão das atividades da empresa. É graduado em jornalismo pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Integrou os conselhos de administração da Rio Filme, da Fundação Planetário do Rio e da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. Foi assessor da presidência do BNDES de 2006 a 2007, onde coordenou a criação do Departamento de Economia da Cultura e do Programa para o Desenvolvimento da Economia da Cultura. Também exerceu as funções de chefe de gabinete do Ministro da Cultura e de secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura na gestão de Gilberto Gil. Convidamos, com muita satisfação, o ex-ministro da Cultura e atual secretário de Estado de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. E para prestar essa homenagem, convidamos a curadora do Free Poços, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, empresária Gisele Correia Ferreira. E claro que queremos também ouvir algumas palavras do secretário de Cultura, por gentileza. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Enfim, uma surpresa para mim receber essa homenagem, eu não estava preparado. Enfim, vou dirigir algumas rápidas palavras aqui a vocês, sobretudo de agradecimento a Gisele, responsável pela organização deste evento. Gostaria também de saudar aqui a presença do prefeito. É muito bom saber que nós temos um prefeito que apoia a cultura, que apoia a arte, que apoia a literatura, ao ponto de estar aqui presente, participando inclusive das homenagens, prefeito Sérgio Azevedo. Gostaria também de estender aqui os parabéns e as congratulações a todos aqueles que foram muito legitimamente homenageados anteriormente, e saúdo todos na figura do professor
Jorge Schwartz, que certamente conta com a admiração de todos nós por conta do seu trabalho, tanto na academia quanto também na gestão cultural. Eu me irmano a todos que saudaram a escolha do tema, Gisele. Acho que você realmente foi muito feliz. Penso que vivemos hoje numa era em que, de fato, as fronteiras para as ideias, para a arte e para a cultura, quase todas já caíram. Quer dizer, nós temos hoje realmente uma situação de amplíssima circulação de ideias, de valores, de conteúdos, de obras de arte. Acho que esse é um processo inexorável, que tem a ver com a marcha civilizatória da humanidade, e é muito bom que a gente possa reconhecer, saudar isso e exercer na prática, estimulando a partir do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, que essa circulação se incremente e se acelere. Eu vou seguir aqui um pouco os passos da Kátia e vou pedir a atenção de vocês para um texto que eu gostaria de aproveitar e compartilhar com vocês nesse momento, que é um texto extraído de um livro chamado A Nascente, de uma das escritoras que eu mais aprecio e admiro, que é uma russa naturalizada norte-americana, né? Portanto, ela venceu as fronteiras todas que separam esses dois países e acabou, inclusive, se consagrando, escrevendo em inglês, a russa naturalizada norte-americana Ayn Rand, que em A Nascente escreveu o seguinte: é um discurso de um dos personagens desse livro, na verdade, do protagonista desse livro, e nesse discurso, que se tornou, inclusive, bastante clássico e teve a sua versão cinematográfica, né, com Gregory Peck interpretando esse personagem, e ele diz o seguinte nesse seu discurso: milhares de anos atrás, o primeiro homem descobriu como fazer o fogo. Ele provavelmente foi queimado na fogueira que havia ensinado seus irmãos a acender, mas lhes deixou um presente que não tinham concebido anteriormente, e com isso eliminou da terra a escuridão. Ao longo dos séculos, houve homens que deram os primeiros passos em novos caminhos, armados apenas com a sua própria visão. Os grandes criadores, os pensadores, os artistas, os cientistas, os inventores, ficaram muitas vezes sozinhos contra os homens de seu tempo. Cada novo pensamento quase sempre foi contradito. Cada nova invenção quase sempre foi denunciada. Mas os homens de visão original foram em frente, não se curvaram. Eles lutaram, sofreram e algumas vezes pagaram, mas no final das contas sempre ganharam, pois suas ideias prevaleceram. Nenhum criador foi motivado por um desejo de agradar a seus irmãos. Seus irmãos provavelmente odiavam o presente que o Criador lhes oferecia. Sua verdade era seu único motivo. Seu trabalho era a sua única meta. Sua obra, não aqueles que a utilizariam. Sua criação, e não a outros benefícios derivados dela, que deu forma à sua verdade. Ele manteve a sua verdade acima de tudo e contra quase todos os demais. Ele foi à frente, quer os outros concordassem com ele ou não, com a sua integridade como sua única bandeira. Ele não serviu a nada nem a ninguém. Ele viveu para si mesmo, e só vivendo para si mesmo e para a sua criação foi capaz de conquistar as coisas que são hoje a glória da humanidade. Essa é a natureza essencial da realização. O homem não pode sobreviver senão por sua mente. Ele vem à Terra desarmado. Seu cérebro é sua única arma, mas a mente é um atributo do indivíduo. Não existe algo como um cérebro coletivo. O homem que pensa deve sempre pensar e agir por conta própria.
A mente racional não pode trabalhar sob qualquer tipo de coerção. Ele não pode ser subordinado às necessidades, opiniões ou desejos dos outros. Não é um objeto de sacrifício. O Criador tem seu próprio julgamento. E eu acabei de ficar sem bateria. Mas, por sorte, é a última frase. O Criador tem seu próprio julgamento e deve viver por ele. É assim que a Ayn Rand termina esse discurso, é assim que eu termino a minha fala aqui, com essa mensagem, porque isso define o que é o escritor, define o que é o criador, define o que é o intelectual, e é justamente o intelectual, o criador, o pensador, o escritor que nós estamos celebrando aqui mais uma vez neste evento, e agradecendo a todos por compartilharem o seu gênio, a sua mente, a sua inteligência conosco, tornando o mundo mais iluminado. Muito obrigado. Obrigado, secretário. E lembrando que amanhã, Sérgio Saleitão participa da mesa Cultura e Economia Criativa às 10 horas, aqui mesmo no teatro, e claro que todos também estão convidados. Muito bem, senhoras e senhores, como tradição também do festival, temos a honra de contar com o fundamental apoio das maiores entidades que representam o mundo editorial brasileiro. Neste momento, temos a grata satisfação em convidar com muita alegria o presidente da Câmara Brasileira do Livro, senhor Vitor Tavares. Baby, please, please stop lying. Baby, please, walk on by. Baby, please, please stop lying. Baby, please, I'm gonna leave you behind. Boa noite a todos e a todas. Eu, como presidente da Câmara Brasileira do Livro, gostaria de cumprimentar a todos vocês e saudar, em especial, neste momento, os editores que aqui estão presentes, né? Editores associados à Câmara Brasileira do Livro, como eu vejo aqui uma editora centenária, da qual já trabalhei, eu fui office boy nessa editora, lá em São Paulo. Eu vejo aqui o estande da editora Voz, uma editora que traz uma literatura diferenciada, de vanguarda. É uma editora que traz filosofia, sociologia e transita muito forte na área da humanidades, na área das humanas, né? E quero cumprimentar também os nossos livreiros que aqui estão expondo também, e também aquele profissional do livro que tem como missão fazer com que o livro chegue nos locais mais longínquos do país, que é o profissional porta a porta. Vejo muitos aqui com seus estandes, vejo aqui também distribuidores e livreiros da cidade. Este é o papel de uma feira literária, fazer com que o livro, a qualidade do livro, a difusão do livro, esteja presente numa cidade que é carente não de ações literárias, mas é carente de espaços literários. Nós vemos aqui em Poços de Caldas poucas livrarias. Nós vemos aqui em Poços de Caldas uma quantidade que poderia ter mais prefeitos de bibliotecas públicas, e isso tudo faz com que a gente cria um acesso cada vez maior e melhor à literatura, e fazendo com que a gente democratize cada vez mais a literatura brasileira. A Câmara Brasileira tem aqui, olhando aqui o slogan de Literatura Sem Fronteira. Nós temos lá, por meio da Apex, um projeto de internacionalização da literatura brasileira. A Câmara Brasileira tem um convênio com a Apex que faz chegar o livro brasileiro e a literatura brasileira em feiras literárias, grandes feiras literárias, mundo afora. Por exemplo, a grande feira literária de Frankfurt. Nós temos um estande lá, durante uma semana, onde transitam por essa feira vários editores
e autores brasileiros levando a literatura brasileira para fora das nossas fronteiras. Nós também participamos da Feira Literária de Bolonha, a mais importante feira literária de livros infantos e juvenis. Voltando aqui para a América Latina, a gente participa e temos estandes, e já fomos países homenageados e convidados para a Feira do Livro de Bogotá. Nesta feira, eu estive presente, representando a CBL como diretor, e nós tínhamos lá uma livraria, só com livros brasileiros, mais de 800 metros, por volta de 30 mil exemplares de livros brasileiros, com o apoio do Ministério da Cultura e com a Apex. Naquele momento, a minha alegria como profissional do livro me fez falar assim: a minha missão como profissional do livro está sendo cumprida. A quantidade enorme de pessoas procurando e comprando livros brasileiros num país próximo da gente, e ao mesmo tempo parece tão longe, que é aqui a Colômbia, né? E isso aconteceu também, acontece também na Feira do Livro de Guadalajara e na Feira do Livro da Argentina. Então nós estamos tão próximos e ao mesmo tempo parece tão longe. Parabéns, Gisele, por você ter na sua feira aqui, a feira aqui de Poços, dá o exemplo, literatura sem fronteira. Você, de fato, sempre na vanguarda. Eu aproveito e já te cumprimento. É uma alegria, como presidente da Câmara Brasileira, estar aqui representando os nossos editores numa festa literária tão importante, e já fazendo 14 anos, quase 15 anos, e você sempre à frente desse projeto, um projeto que para nós é de vanguarda. E você faz com que não só o cidadão e a população de Poços de Caldas tenham acesso ao livro, mas não só essa população, mas toda a população do entorno de Poços de Caldas. Parabéns, prefeito Sérgio Azevedo, por apoiar esse projeto. Apoie, sim. O livro é um condutor de transformação de uma sociedade. Porque se a gente quer transformar a sociedade de verdade, tem que passar por meio dos livros. Os livros, de fato, é o que faz a gente criar novas fronteiras, abrir nossos horizontes, abrir nossas fronteiras. Obrigado a todos. Quero cumprimentar também meu amigo aqui, Sérgio Saleitão, secretário de Cultura lá de São Paulo. Não esqueça, o ano que vem temos a Bienal do Livro de São Paulo. Vamos precisar muito do apoio lá do governo do Estado e do senhor, tá? E obrigado, parabéns, sucesso. Conte sempre com a Câmara Brasileira, que nós vamos sempre estar apoiando vocês, você, Gisele, sua equipe e todos aqueles que quiserem e que tiverem projetos e ações voltadas para o livro em qualquer lugar do Brasil. Obrigado. E nesse momento temos a honra de convidar Lucas Guimarães, que representa o nosso secretário de Estado da Cultura no Estado de Minas Gerais, Marcelo Landi Matti. Por gentileza, Lucas. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, eu vou quebrar um pouco o protocolo. Boa noite, Gisele. Gisele, realmente, quem não a conhece e que começa a conhecê-la, sabe que ela está aí há anos à frente dessa missão, que é transformar a Filipoços, a feira, num exemplo, não só em Minas Gerais, como no Brasil. Então, eu trago aqui os cordiais cumprimentos da Secretaria de Estado de Cultura e de seu secretário de Estado de Cultura, Marcelo Landi Matti, que gostaria muito de estar aqui presente nessa 4ª edição da Feira Nacional. E parabenizo, obviamente, o nosso patrono Jorge Schwartz, o nosso escritor sulfuroso Ramiro Canedo de Carvalho. Gostaria muito de conhecê-lo mais, a sua emoção aqui
no palco, eu acho que afetou um pouquinho todos nós. A nossa escritora sem fronteiras, a Kátia Gerlach. E, bom, o prefeito, o Sérgio Azevedo. Prefeito, parabéns por ter a cidade que tem, parabéns aos cidadãos que desenvolvem junto à gestão pública a cidade em que estamos, e realmente parabéns por permitirem e por idealizarem um evento como esse. Parabéns ao co-curador, o Sérgio Roberto Monteiro Aguiar, que falou tão bem e tão belamente sobre o professor Jorge Schwartz. Jorge Schwartz, eu me lembro de uma entrevista, eu já não me lembro mais da revista, qual foi a entrevista. Ele fala: o imigrante tem uma flexibilidade e um senso da realidade, talvez um pouco diferente das pessoas que nascem em um chão firme. Fecha aspas, do professor Jorge Schwartz. Neste sentido, a dispensar, sim, secretário Sérgio, nós temos cada vez mais quebrado as fronteiras. Mas as fronteiras, as que devem ser quebradas, são as fronteiras mentais. E essas, elas são individuais, elas estão aqui, elas não estão do lado de fora. O poder público, historicamente, ele acelera ou desacelera a quebra de padrões mentais. Ele não, na verdade, ele não cria novas realidades. As novas realidades são criadas no chão, no asfalto, ou na sujeira do chão, citando e lembrando de Ferreira Goulart. Mas sim, ao mesmo tempo, é muito importante lembrar aqui que nós estamos em Minas Gerais, com o nosso secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Saleitão, porque nós lembramos aqui, quando chegávamos, de uma política anterior, que era a política do café com leite, mas, na verdade, hoje nós não temos a política do café com leite, nós temos uma política do Pacto Federativo. E é um pacto federativo que permite que o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais, nesses momentos difíceis pelos quais passamos, possam, de fato, terem uma nova política, uma nova parceria, uma nova compreensão, novos modelos, obviamente mentais, que são gerados, então, a partir deles, modelos de gestão tão necessários. É nessas palavras e com essas palavras que eu agradeço e parabenizo também o Filipossos. E lembrando também, é impossível não dizer um pouco sobre o professor Jorge Schwartz. Por quê? Porque, na verdade, o professor Jorge Schwartz, falamos muito dele aqui e falaremos muito dele e escutaremos, mas tem apenas uma breve informação que é importante ela ser salientada se nós falamos de literatura sem fronteiras. Judeu, brasileiro, paulista, argentino, é também o responsável por atrelar o Estado de São Paulo, de alguma maneira, com o Estado de Minas Gerais por meio da literatura. Como? A partir do momento em que ele teve a clarividência de ler um escritor, até então razoavelmente desconhecido, Murilo Rubião, o nosso pirotécnico Murilo Rubião. O pirotécnico Murilo Rubião, em que na tese de Jorge Schwartz, acaba alcançando São Paulo, e a partir de São Paulo alcança o Brasil, e a partir do Brasil alcança o mundo. Mais uma vez, a literatura sem fronteiras. E lembrando também, já que aqui existe, nesse momento e nessa solenidade, a figura de São Paulo e a figura de Minas Gerais, obviamente, lembrar também que esse ano nós celebramos os 100 anos da visita de um paulista a Minas Gerais, em 1919, que é Mário de Andrade visitando, um jovem Mário de Andrade visitando já o Alfonso de Guimarães na cidade histórica de Mariana. E a partir daquela viagem, há também o início da construção de Mário de Andrade, da ideia do patrimônio cultural,
a partir da visita também dos sítios barrocos de mineiros, e a partir dali ele começa a se atrelar, Mário de Andrade, a ideias junto ao seu grupo, junto à Vila Quiriale, que é uma vila de Freitas Vale, que não existe mais, era uma grande mansão de grandes intelectuais paulistas que estavam ali presentes e que Alfonso de Guimarães participava também, então por isso também o interesse de Mário em visitar, em conhecer o Alfonso de Guimarães, e é a partir dali que nós vamos, daqui a alguns anos, celebrar a Semana da Arte Moderna, de 22. Porque a partir de 19 há inúmeras conversas, inúmeros debates. Há depois, obviamente todos sabem, em 1924, a grande comitiva paulista que vem para Minas Gerais, pós-semana de 22, e que gera aquilo que nós temos hoje e que não é apócrifo e nem anacrônico ao nosso modernismo. E aquele modernismo, aquela ideia de antropofagia cultural, já é a ideia necessária e que pode também, de alguma maneira, se resumir ou ser interpretada como algo sem fronteiras, como a literatura sem fronteiras. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, Gisele, o Governo do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Cultura, o secretário Marcelo Landimatti, ficam muito felizes em poderem participar e poderem aqui estar apoiando, aportando, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, agora e sempre, o Flipossos, a 14ª Feira Nacional de Livros de Poços de Caldas. Meus parabéns, muito obrigado. E agora, senhoras e senhores, temos a grata satisfação de convidar o excelentíssimo senhor prefeito Sérgio Azevedo para a sua mensagem especial de boas-vindas a todos nesse Flipossos 2019. Por gentileza. Say goodbye. Time to say, baby, please. Muito boa noite a todos. Queria saudar aqui inicialmente o ex-ministro da Cultura, atual secretário de Cultura de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, que nos dá a honra da presença, o patrono da Flipossos, Jorge Schwartz, a escritora Sem Fronteiras, Kátia Gerlach, espero ter falado certo aí, Kátia. O escritor sulfuroso, o professor Ramiro Canedo, que eu tive a honra de homenageá-lo aqui agora. O curador do Festival de Óbidos em Portugal, o Zé Pinho. Levanta a mão aí, Zé Pinho, o pessoal te vê, veio de Portugal nos visitar, e a Flipossos teve uma edição lá ano passado. Ricardo Oliveira, nosso secretário de Turismo. Gisele, a curadora desse festival. E quando falo dela, eu tenho que falar da equipe dela também, que organiza esse festival maravilhoso, com toda a dificuldade aí que o país atravessa, e Poços também não é diferente. Então eu queria, se pudesse a equipe ficar de pé, para receber uma salva de palmas aí do nosso auditório. Muito obrigado, viu, Gisele? Em nome de Poços de Caldas, em nome do Brasil, muito obrigado aí por você organizar esse festival. Saudar também o Júlio Silveira, curador do Salão do Livro Carioca. O Lucas, que está aqui representando a Secretaria de Cultura Minas. Eu tive já o prazer de conhecer ele ali um pouco, e ele me confidenciou que nesses poucos minutos que ele está em Poços já está apaixonado pela cidade, né? Não, isso é isso mesmo, Poços de Caldas é realmente apaixonante. O Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro. O Michel, também da Folha de São Paulo. Cadê o Michel? O Michel é da Folha de São Paulo. Está ali atrás, mudou. Você estava aqui, foi para aí, né?
E, falando do Michel, aproveito para fazer um convite a todos. Vamos realizar pela segunda vez esse ano, começou ano passado, o Festival de Inovação e Impacto Social, coordenado pela Folha de São Paulo. É um grande festival, realmente, com inovações das áreas sociais em todo o Brasil e com exemplos para trazer para cada cidade. E vai se realizar aqui na primeira semana de novembro, então sintam-se aí todos convidados a participar. O Vitor citou que precisamos ter mais videotecas, eu concordo. Eu estou vendo aqui, desculpa aí, Álvaro, nosso vereador Álvaro Caiano também está aqui. Obrigado aí pela presença, representando o Poder Legislativo. E realmente, sim, Poços precisa de videotecas, mas Poços tem alguns números interessantes. 92% da nossa população gostam de ler, segundo a Câmara Mineira do Livro. Um dos maiores, se não o maior índice do Brasil. Das pessoas que leem livros aqui em Poços, a nossa média é o dobro do Brasil e o triplo de Minas. Então, Poços é uma cidade diferenciada. E dos que leem, tem aqueles que leem, às vezes por sua obrigação ou porque precisa, alguma coisa, mas tem os que leem por prazer. E Poços, 82% leem por prazer. Então, realmente, são índices que nos orgulham. Enfim, na crise, os governos precisam cortar gastos. E, às vezes, você chega e fala, bom, o que eu vou cortar? Primeiro que vem na cabeça, vou cortar da cultura. Né, ministro Sérgio? Infelizmente, às vezes acontece isso. E aqui em Poços nós também estamos indo no caminho contrário. Também passamos uma grande dificuldade, está aqui o Lucas aí, que não deixa eu mentir, o governo do estado passado sacrificou todas as prefeituras de Minas de uma forma cruel, e mesmo assim nós estamos conseguindo manter os nossos investimentos. E quando eu falo investimentos, eu quero aí sim diferenciar do gasto. Gasto você tem que cortar, investimento você tem que aumentar. E então aqui em Poços de Caldas nós aumentamos o valor destinado à cultura, da ordem aí de 50% em relação ao ano passado, e já temos uma meta para o ano que vem de aumentar também 50% do valor que vai ser investido esse ano, e que eu entendo que isso é um investimento. Então não pode nem se pensar em cortar esse gasto, precisa realmente investir. E para encerrar, eu deixo as boas-vindas para vocês. E esse festival aqui tem uma característica que toda vez que eu venho falar, tem uma pessoa que fala aqui que Poços é a mais linda cidade mineira. E eu sempre tenho que corrigir. Né? Então, vocês possam aí aproveitar esse festival que vai ser maravilhoso, tenho certeza, tem uma seleção aí preparada durante toda essa semana. E aproveitar também a nossa cidade, que é a mais linda do Brasil. Porque o Rio de Janeiro não conta, né, gente? O Rio de Janeiro é o concurso. Então, Poços de Caldas é mais lindo do Brasil. Então, aproveite o festival e aproveitem Poços de Caldas. Obrigado. Muito bem, nesse momento reitero aí as palavras do prefeito municipal, em nome da Gisele, mais uma vez, enaltecendo ao brilhante trabalho da equipe da GSC Eventos Especiais. Obviamente que nem todos estão aqui nesse momento, há muitos outros espalhados aí pelo recinto da feira. Agradecimento também à equipe técnica de logística, Toninho, Donizete, muito obrigado.